Para ajudarmos as pessoas a entenderem claramente o que a Bíblia ensina, temos de ler a Bíblia e as nossas publicações de modo correto. Para conseguirmos isso, temos de nos preparar bem, pronunciar cada palavra de forma correta e falar de modo claro. À medida que o nosso irmão lê Mateus 24, 43 e 44, tente identificar alguns erros que as pessoas costumam dar quando leem. Para responder a essa pergunta, repara no que a Bíblia diz em Mateus 24, 43 e 44. Mas entendam mais isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão também vocês se mostrem prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não imaginam. Acha que o morador se pode ter distraído por causa da leitura? Provavelmente. Dar alguns desses erros pode mostrar falta de respeito pelo assunto ou até mudar o significado do texto. Vamos ver um exemplo melhor. Para responder a essa pergunta, repara no que a Bíblia diz em Mateus 24, 43 e 44. Mas entendam isto. Se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ficaria acordado e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Por esta razão também vocês mostrem-se prontos, porque o Filho do Homem vem numa hora em que não imaginam. Muito melhor. Para nos tornarmos bons leitores, devemos desenvolver bons hábitos na nossa leitura pessoal. Tente entender o significado e respeitar a pontuação. Por exemplo, em Lucas 23, 43, Jesus não disse ao criminoso: "Digo-te, hoje estarás comigo no paraíso." Mas sim, "Digo-te hoje, estarás comigo no paraíso." Se fizermos a pausa no sítio errado e não respeitarmos os dois pontos, o sentido da frase muda completamente. Noutros versículos, temos de enfatizar as palavras certas para transmitir o sentido correto. Por exemplo, como leria 1 de João 2:1? Vamos ver. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não cometam um pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Como o irmão destacou a palavra Pai, ele deu a entender que Jesus Cristo é o Pai. Claramente, essa não foi a intenção do escritor. Vamos dar outra oportunidade ao irmão. Meus filhinhos, escrevo-vos estas coisas para que não cometam um pecado. Contudo, se alguém cometer um pecado, temos um ajudador junto ao Pai, Jesus Cristo, um justo. Desta vez, o orador transmitiu claramente a ideia de que o ajudador é Jesus Cristo. Também temos de ter cuidado para não dar uma ênfase desnecessária a determinadas preposições ou conjunções. Por exemplo, em 1 Timóteo 4,16, em vez de ler "salvarás tanto a ti mesmo como aos que te escutam", por que não enfatizar o verbo para transmitir o sentido completo do texto? Salvarás tanto a ti mesmo como aos que te escutam. Como vimos, ler de modo correto vai muito além de pronunciar bem as palavras, apesar de esse também poder ser um desafio. Onde pode encontrar ajuda para pronunciar corretamente uma palavra, inclusive um nome bíblico? Pode procurar a palavra num dicionário, ouvir o ficheiro áudio de uma publicação ou pedir ajuda a um bom leitor. Ler de modo correto ajuda as pessoas a respeitarem a mensagem que pregamos. Permite que o ouvinte esteja atento à mensagem, em vez de ficar distraído com os erros que damos. Acima de tudo, honra o nosso Deus Jeová.